Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todos nós temos um passado. Todos nós temos algo que a gente não gostaria que passasse nesse telão aqui. Tem alguma situação da nossa vida, ou até várias, que a gente tem vergonha. Que a gente se envergonha de ter feito. Tem coisas que quando você para pensar, fala, não é possível que eu fiz isso. O ser humano, ele é cheio de imperfeições, ele é cheio de distúrbios emocionais, ele é cheio de devaneios espirituais. O ser humano é inconstante e por causa disso ele comete coisas que depois se arrepende. Só que nessa você pode ter perdido algumas coisas também. Por exemplo, às vezes você perdeu a amizade pelo que fez. Tem coisas que você fez e ninguém ficou sabendo, está só entre você e Deus. De alguma forma isso foi uma culpa para você por muito tempo. De alguma forma isso te acusou, porque o nosso adversário ele sempre vai usar nosso passado para acusar. A função dele na Bíblia é acusador. É isso que ele significa, diabo. Ele acusa. Então ele pega qualquer coisa do teu passado e fica te lembrando o tempo todo. Para quê? Te botar peso nas costas. Se você está em Cristo Jesus, isso não vai te condenar mais. Mas ele fica te lembrando só para te colocar uma depressãozinha. Um desânimozinho. Eu acho que eu não vou conseguir. Isso não é para mim porque eu já errei muito. Mas todo mundo tem um passado. Da pessoa que você olha e vê, nossa, parece que essa pessoa é perfeitinha. Ela tem um passado, é porque ninguém sabe. É que nem todos os passados são revelados, são públicos. Mas todo mundo tem um passado. E existem coisas que nós fazemos e todo mundo sabe que fizemos. Por exemplo, quando uma pessoa comete um crime e é presa, ela sai no jornal algemada, todo mundo sabe que ela roubou, que ela matou, que ela fez isso, que ela assaltou. Todo mundo fica sabendo. Mas existem outras coisas que a gente faz que não sendo crimes, sendo apenas errado, ninguém fica sabendo. E tem gente que comete crime e ninguém sabe também. Tem uns que têm um passado muito pesado, muito vergonhoso. Tem outros que têm um passado... não tem nem problema de eu falar aqui não, Tiago. Foi um passadinho mais leve. Cada um tem uma história para contar, mas ninguém está livre do passado. Cada um carrega algo. Uns uma culpa violenta e outros só lembranças que gostaria de apagar. Só que passado é para todo mundo. Eu não sei se teu passado foi pesado ou um pouco mais leve, mas eu sei que você tem um. Eu tenho um passado, apesar de eu ter nascido no Evangelho, eu cometi muitos erros na vida. Por orgulho, por dureza de coração, por motivações carnais. Eu cometi muitos erros que eu me arrependo profundamente. E se Deus decidisse passar minha vida passada aqui nesse telão, eu seria envergonhado. Porque apesar de eu nunca ter cometido crime algum, nunca ter feito nada tão pesado, mas tem muita coisa no meu passado que eu falo, não é possível o que eu fiz, eu me envergonho disso, eu me arrependo disso. Existem pessoas que têm muito dinheiro, me procuram e falam, Tiago, o que eu tenho que fazer para apagar meu passado? Elas acham que o dinheiro delas podem apagar o passado. Elas acham que eu posso fazer alguma oração, alguma feitiçaria gospel e apagar o que eles fizeram. Se tem uma coisa que nós vamos ter que conviver, com as coisas que a gente fez. Elas podem até parar de doer por causa da misericórdia do Senhor, mas elas nunca se evaporam. E qual a estratégia do nosso inimigo? Fazer você errar muito, principalmente na época que você não tinha maturidade, principalmente na época que você não entendia nada de nada, principalmente na época que você estava mais fraco espiritualmente, ou nem sequer era espiritual. Ele te faz errar muito para criar um sentimento de culpa tão grande que você carrega
uma crença limitante de que eu nunca vou conseguir porque eu errei muito. Isso não é para mim, riqueza não é para mim, não, ministério não é para mim, não, tal coisa não é para mim. Por quê? Porque eu errei muito. Ou seja, ele sempre vai ficar empilhando as tuas culpas para você se sentir um não merecedor. Esse empilhamento de passado, o nosso adversário é especialista em fazer. É especialista. Ele adora ficar jogando na cara um princípio que você quebrou, um erro que você cometeu, uma discussão em que você estava errado e você cedeu. É a especialidade dele fazer isso. Mas nós vamos ler algo interessante. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 ao 15, e vou ler na versão NVI, na nova versão internacional. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 15, na versão NVI. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, sendo Moisés... Quem lembra de Moisés? Moisés é maravilhoso. O maior profeta do judaísmo. O homem que abriu o mar vermelho. Pergunta para uma criança quem é Moisés, ela vai te falar. Aquele homem que tocou com um cajado no mar, o mar se abriu, todo mundo passou em seco. Essa história todo mundo conhece. Moisés, que foi líder de milhões de pessoas no deserto e atravessou por 40 anos um deserto. E o sobrenatural de Deus o acompanhou. Moisés, que subiu numa montanha e o próprio Deus falou face a face com ele e revelou os 10 mandamentos. É esse Moisés que nós vamos ler. Apesar de ser um grande homem de Deus, Moisés também tinha um passado. Foi muito usado, mas também tinha coisas para esconder. E a Bíblia diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados. Faz assim, ó. Quando você vai fazer alguma coisa errada, você dá aquelas duas olhadinhas assim, ó. Criança, eu tenho 4, é especialista em dar aquela olhadinha antes de fazer uma besteira. A Bíblia diz que ele olhou para os dois lados, típico do ser humano que vai errar. Dá aquela conferida se não tem ninguém olhando. Correu o olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como você matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu. Repete comigo: fugiu. E foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. O grande Moisés, que não é lembrado pelos seus erros, é lembrado pelos seus feitos, que foram grandes, cometeu um erro que provavelmente nós nunca cometemos: assassinato. Ele vê uma situação, fica indignado, perde o domínio emocional e mata o homem. E como todo mundo que erra, o que ele faz? Joga areia em cima, tenta esconder. É típico do ser humano. Quando a gente erra, ao invés de confessar e resolver, a gente tenta esconder. Só que por acaso alguém viu, apesar dele ter dado aquelas 2 olhadinhas para o lado, para conferir se ninguém estava olhando, alguém viu. Porque existem coisas que você acha que está fazendo e ninguém está sabendo. Mas sempre pode ter um olheiro do mal perto. E aquele homem hebreu viu Moisés matar o egípcio.
E no outro dia, quando Moisés estava andando de novo por aquelas bandas e viu 2 hebreus, que era parte do seu povo, brigando, foi lá tentar resolver. Gente, o que é isso? Que briga é essa? Por que vocês estão se atacando? E o agressor, que estava mais nervoso, falou assim: quem te fez líder ou juiz sobre nós? Você vai me matar também? É típico do ser humano, né? Jogar na cara o erro do outro. Você vai me matar também que nem você fez com o egípcio? E caindo em si, Moisés percebeu: meu Deus, está todo mundo sabendo. E essa fofoca, que não era bem uma fofoca porque era verdade, o fato chegou no ouvido de Faraó, e Faraó, que antes era como família para Moisés, agora queria matá-lo. E ele tem que fugir. O que nós aprendemos? Que não importa o quão uma pessoa esteja brilhando agora, o quão uma pessoa esteja sendo usada por Deus agora, ela tem um passado. Pedro, o apóstolo, recebeu as chaves do reino dos céus. E Jesus fala que tudo que ele ligasse na terra seria ligado na terra, e tudo que ele ligasse nos céus seria ligado no céu. Esse mesmo Pedro é o que vai cometer o erro de negar Jesus na cara dele. Vai negar Jesus publicamente. Vai negar Jesus no momento que Jesus mais precisava, no dia em que ele é preso para ser morto. Pedro fala: não conheço, não sei quem é, e faz isso por 3 vezes. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que construiu um templo de adoração 24 horas, um homem que era conhecido pela sua devoção ao Eterno. Um dia está descansando no seu terraço, vê uma mulher bonita, resolve deitar-se com ela, tenta tomá-la do seu marido, engravida essa mulher e mata o marido. Mas se você perguntar para uma criancinha quem foi Davi, a criancinha não vai responder: ah, foi aquele adúltero que saiu com Batseba. A criancinha fala: foi o menino que derrubou o gigante, tio. Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque o teu passado pode estar na tua cabeça, mas não está mais na memória de Deus. Hoje vai ter que ter uma mudança de mentalidade. Porque Davi fez o que fez, mas não continuou fazendo. Moisés errou, mas não continuou sendo. A Bíblia fala sobre uma prostituta, Raabe, passou toda a sua vida na prostituição, mas um dia a graça de Deus a encontrou. E ela não fez mais, não seguiu mais por esse caminho. Jacó, o patriarca de Israel, da onde vem o nome de Israel? Jacó se transforma em Israel e daí nasce a nação de Deus na terra. Jacó enganou seu pai Isaque, o filho da promessa, fingindo ser Esaú para poder pegar uma bênção. Grandes homens e mulheres de Deus tinham um passado. Grandes homens e mulheres de Deus fizeram coisas na qual se arrependeram depois. Deixa eu te falar uma coisa, e para quem está anotando, anote isso: nunca julgue as pessoas pelos erros de hoje, porque Deus pode encontrá-la na próxima esquina e mudar a vida dela para sempre. Para de julgar os outros pelos erros atuais, porque você não tem ideia do que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Então, pelo que ela faz hoje, você se indigna, fala: como é que pode? Mas você não sabe quando a graça de Deus vai alcançar a vida dela. E vai mudar tudo. Deus mudou a vida de Moisés. Deus mudou a vida de Davi. Deus mudou a vida de Jacó. Deus mudou a vida de Pedro que negou. Deus pode mudar a tua vida também. Deus pode mudar a vida de quem está lá fora errando agora. Deus pode mudar a vida do pior pecador. Deus pode fazer. Quem somos nós para duvidar? Deus não é apenas dos certinhos. Deus também é o Deus daqueles que têm um passado. O céu não está cheio de pessoas boas. Está cheio de pessoas arrependidas. O inferno, estão lá as pessoas que mereciam ir para o inferno. No céu, também estão as pessoas que mereciam ir para o inferno.
A diferença foi que a graça encontrou a vida de quem foi para o céu. O poder de Deus cruzou o caminho de quem foi para o céu e de quem vai para o céu. Então os teus erros do passado nunca mais podem definir o teu futuro. Porque Deus não se lembra das coisas que já passaram. Em Isaías 43 ele diz: você não vê que eu estou fazendo algo novo? Não olha mais para trás, eu estou construindo caminhos no deserto. Deus não está mais preocupado com o que passou. Portanto que, quando a graça te encontre, você se arrependa. Quando a graça nos encontra, a única coisa que a gente pode responder é com arrependimento. E se a graça nos encontrar e o arrependimento estiver em nós, não é só a nossa salvação que está sendo garantida. É um selo divino na tua vida, para que você tenha uma proteção especial na terra. A Bíblia diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Você está protegido e blindado pelo Senhor. É o que está escrito. Moisés, então, cometendo um erro, como Pedro cometeu, como Jacó cometeu, como Raabe cometeu, como grandes homens e mulheres de Deus cometeram, cometendo um erro, ele tenta esconder. E porque escondeu, teve que fugir. Porque quem confessa seus erros e abandona, alcança a misericórdia. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará. Mas quem confessa e abandona, alcançará misericórdia. Ou seja, por que esses homens fizeram o que fizeram, mas foram levantados por Deus depois? Não é porque eles mereciam. É porque a graça os alcançou. E o arrependimento deles brilhou. Não é porque nós merecemos. Nós não fazemos nada para merecer a salvação. O que a gente realmente merecia era pagar pelos nossos pecados. É fazer uma lista de tudo que a gente errou e botar o preço espiritual de cada uma dessas coisas e pagar por isso. Aí Jesus vem na cruz e fala: não, você não precisa mais pagar por isso. Eu pago por você. E pela sua infinita misericórdia, Ele espalha a sua graça sobre a terra. E alguns escolhidos levantam a mão e falam: eu me arrependo, a graça me alcançou, eu me arrependo. Então Deus apaga o teu passado e começa a escrever o teu futuro. Eu vim aqui nesse dia especial te dizer o seguinte: se você quiser mesmo, nunca mais a culpa vai ter espaço na tua vida. Nunca mais o ressentimento vai ter espaço na tua vida. O inimigo nunca mais vai conseguir empilhar um monte de acusação contra você. Porque a partir de hoje a graça de Deus vai te alcançar. E vai encontrar arrependimento no teu coração. E você vai passar para o próximo nível. Vocês sabem qual foi a vida de Moisés? Depois desse erro, ele passa mais 40 anos em Midian, onde ele vai aprender a se refazer para poder voltar para o Egito e agora libertar o povo de Israel. Ou seja, o erro não destruiu o futuro de Moisés. A negação de Pedro não destruiu o seu apostolado. A prostituição de Raabe não matou a sua história. Ela está na Bíblia até hoje. O teu passado não vai determinar os teus próximos anos. Assim diz o Senhor. O que ficou para trás, diz o Senhor. É a partir de agora, é daqui para frente. Agora é um novo e vivo caminho. Agora é uma oportunidade nova que Deus está te dando. Para você fazer bem feito, mas dessa vez com a ajuda do Espírito Santo. Dessa vez você não precisa fazer sozinho, porque sozinho você pode errar de novo. Agora você conta com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que te fortalece no meio dos problemas e tentações. E com a ajuda do Espírito Santo a gente vai mais longe do que imagina. Com a ajuda do Espírito Santo a gente vai muito mais longe do que pensa. Porque a Bíblia diz assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem aqui ama o Senhor? Então se prepara. As surpresas divinas estão vindo sobre você.
As surpresas divinas estão vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu negócio, sobre aquilo que você está empreendendo. Moisés se tornou um herói. Moisés guiou um povo inteiro pelo deserto. Moisés entrou para a história e até hoje é o maior profeta do judaísmo. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele errou, mas não viveu uma vida de erros. Não é porque você errou que você tem que viver uma vida cheia de erros. O arrependimento cancela teu passado e a graça de Jesus Cristo escreve teu futuro. E Deus vai usar as tuas más experiências do passado, Deus vai usar os teus erros do passado como experiência para você nunca mais cometê-los. Sabe por quê? A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Aquele nervosinho que matou o egípcio se transformou no contrário. Deus vai usar os teus erros e pecados do passado para te transformar justamente no contrário. Quem recebe essa palavra? Vai ser justamente o contrário na tua vida. É o que Deus fez com Davi. Se Davi tivesse que dar conta do pecado dele, como é que ele pagaria o nível de traição, o nível de covardia, de assassinato que ele cometeu? Como é que Moisés pagaria? Como é que nós pagaríamos nossos erros? Previamente, em sua onisciência, Deus já sabia que o ser humano tende ao pecado. O ser humano nasce numa depravação total. O ser humano, ele nasce inclinado ao pecado. E se não é a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente não consegue suportar o peso do nosso próprio passado. E deixa eu te falar, a maioria das coisas que erramos, nem teve o dedo do diabo nisso, foi a nossa própria carne, foi a nossa própria concupiscência. Aliás, a palavra de Deus diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelos nossos próprios desejos. Tudo que você vê e escuta alimenta desejos, e esses desejos chamam o pecado para a tua vida. É por isso que é importante você ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de piedade, uma vida de leitura da palavra, porque com isso o seu desejo vai para a lei do Senhor, vai para a vida espiritual e não para outras coisas. E quanto mais você alimentar o espírito, mais você vai enfraquecer a carne. Moisés terminou no alto de uma montanha. Deus mostra a terra prometida para ele. Fala, Moisés, olha o que eu te prometi, está aqui. Moisés olha toda aquela terra prometida e Deus fala para ele, mas você não vai entrar. Por quê? Porque lembra lá no meio do deserto, quando eu pedi para você falar com a rocha e você bateu nela? Aquilo tinha um simbolismo muito grande para mim. Em Coríntios, Paulo vai revelar que a rocha era Cristo. Era um simbolismo de Cristo. Eu pedi para você falar, você dá uma ordem para a rocha, você bateu na rocha. Ou seja, o mesmo erro que ele cometeu na juventude de ter matado aquele egípcio, no final da sua vida ele voltou a cometer batendo na rocha. Ou seja, perdendo o seu domínio e controle emocional. Cuidado, porque teus erros são perdoados. Mas é impressionante como eles ficam te rondeando, tentando se aproximar novamente durante todos os anos da tua vida. Você nunca está vacinado contra o teu próprio erro. Uma vez que foi perdoado, agora é uma luta para sempre, para nunca mais voltar ao mesmo erro. E quando você erra, você já mostrou para o inimigo qual é o caminho que você gosta de seguir. Então ele fica só insistindo naquele mesmo erro, ele nem te propõe coisas novas. Você pode ver que a Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios prazeres, nossos próprios desejos. Tem gente que já falou para mim assim, Tiago, nunca ninguém me ofereceu droga. O pessoal fala que tem muita droga em São Paulo. Nunca ninguém me ofereceu nenhum tipo de droga. Eu falei, mas alguma vez você já teve vontade de fumar alguma coisa, de cheirar alguma coisa? Ele falou, não, nunca. Eu falei, por isso. Como você não tem vontade, a oportunidade não aparece. Porque o pecado vem com a concupiscência. Ou seja, quando tem o desejo, vem a oportunidade. Então nós temos uma luta para travar.
E essa luta é espiritual, ela não é contra a carne e contra o sangue. Ela é contra os principados e dominadores do mal. É por isso que você que é pai de família, você tem que acordar e orar pelos teus filhos, na hora de dormir, colocá-los para dormir e orar. Janine, minha esposa, está aqui. Todos os dias à noite nós oramos pelas crianças antes de dormir. Existe uma guerra no mundo espiritual sendo travada o tempo todo. Acorda de manhã, entrega a tua alma ao Senhor, entrega teu dia ao Senhor, pede sabedoria ao Senhor. Está passando uma dificuldade, antes de ligar para o advogado, antes de ligar para o gerente do banco, antes de ligar para qualquer um, ajoelha e pede misericórdia para Deus. Coloca Deus em primeiro lugar para ver se o teu futuro não vai ser muito melhor do que aquilo que já passou. Todo mundo que brilhou na Bíblia teve um passado. O único perfeito chamou-se Jesus. O único que não errou foi Jesus. O único que não teve pecado foi Jesus. Todos os outros, apesar de estarem na Bíblia, de serem referências, homens e mulheres de Deus, tinham um passado e se envergonhavam dele. Nunca mais o teu passado vai te pesar, porque essa história bíblica de Moisés nos mostra que o nosso passado não é tão pesado diante de Deus, a ponto de nos paralisar. Diante de Deus, o nosso passado evapora. Diante de Deus, nossos pecados são perdoados. Diante de Deus, tudo aquilo que nos prendia, agora nos libera. Existe algo que está vindo no mundo espiritual na sua direção. Na direção da tua família, na direção da tua casa. Na direção dos teus negócios. E a única coisa que Deus está te pedindo hoje é desconecta do teu passado. Nunca mais Moisés tocou nesse assunto aqui. Ele não ficou remoendo o passado. Jesus foi traído por Judas e nunca mais tocou no nome de Judas. Nós temos que pegar o exemplo dos heróis bíblicos que com seus próprios erros ou com o erro de alguém não ficaram remoendo isso depois. Onde tem perdão verdadeiro, perdão genuíno, não tem remorso. O arrependimento cancela o remorso. O arrependimento cancela o peso. O arrependimento cancela a culpa. O arrependimento cancela aquele sentimento de tristeza pelo que passou. E se você realmente se arrepender diante da graça de Deus, não tem quem te peça de crescer a partir de hoje. Não tem quem segure a tua vida espiritual, o teu ministério, o teu chamado. Porque às vezes o inimigo encontra brecha e entra emocionalmente na nossa vida. E aí coloca uma tristeza profunda, coloca uma ansiedade exacerbada, coloca um medo que você não sabe de onde está vindo, coloca uma insônia que rouba o sono do justo. É porque o nosso passado, porque ainda não está resolvido com Deus, mas hoje nós vamos nos resolver com o nosso Senhor. O nosso passado, quando ainda não está totalmente resolvido, ele fica voltando, e não só nos acusando, nos pesando, trazendo doenças emocionais, trazendo pesos espirituais terríveis, trazendo tormentos noturnos, mas nunca mais esses pesos estarão sobre você, nem sobre a tua casa, nem sobre teus filhos, porque quando Jesus liberta, é livre para sempre. Quando Deus faz a obra, nunca mais volta atrás. Onde Ele coloca a mão, a proteção está para todo sempre. E Deus vai colocar a mão na tua vida. Deus vai colocar a mão na tua família. Deus vai colocar a mão no teu negócio. E você estará debaixo de proteção. Toda vez que você vê uma pessoa errando, ao invés de julgá-la ou criticá-la, lembre-se que você já esteve na mesma posição que ela. O erro pode ter sido diferente, mas ainda assim era um pecado, era um erro. Haja com as pessoas como você sabe que Deus agiu com você. Muitos que estão aqui sabem quantas vezes você errou, voltou para o mesmo erro e Deus continuou tendo paciência contigo, Ele não te descartou. Você prometeu que não ia fazer mais, fez. E Deus ainda assim te deu uma nova chance, não te descartou. Ele foi paciente contigo o tempo todo. Então a Bíblia diz que aquilo que você espera que os outros façam com você, faça com eles. Princípio de Jesus. Eu vou além. Aquilo que você sabe que Jesus fez contigo, faça com os outros. Seja um modelo de Jesus.
Ou seja, Deus teve paciência contigo? Tenha paciência com quem está errando contigo. Deus perdoou você? Perdoa quem errou com você. Deus não se lembra mais do teu passado? Deus não se lembra mais do que passou? Deixa para lá o que as pessoas fizeram também e apaga isso da tua memória. Não precisa voltar a conviver. Se foi um erro que não dá mais para conviver, não precisa voltar a conviver. Mas apaga da tua memória, não fica mais sofrendo por isso. Chega. É um novo tempo que está chegando na nossa vida. Eu vejo claramente no mundo espiritual um novo tempo chegando na tua vida. Porque Deus está me mostrando um tempo de leveza. Um tempo de clareza espiritual. Você vai enxergar os teus próximos passos. Dá para perceber claramente um novo tempo chegando, vai ser um tempo de paz e de prosperidade, porque o passado não vai ter mais força sobre você. Ele é o Deus de Abraão, que foi o pai da fé. Ele é o Deus de Isaac, que foi o filho da promessa. Mas também Ele é o Deus de Jacó, que enganou as pessoas. Ele não é o Deus só dos bonzinhos. Ele é o Deus de quem quer se arrepender diante dEle. Ele é o Deus de quem quer uma nova chance. Ele é o Deus de quem quer fazer certo a partir de agora. Ele é o Deus de quem quer deixar o passado no passado. Ele é o Deus de quem está cansado de errar nas mesmas coisas. Ele é o Deus das novas oportunidades. Ele é o Deus da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi. Esse é o Deus que nós viemos buscar. Esse é o Deus que está aqui hoje. O Deus que pode perdoar pecados. O Deus que pode evaporar teu passado. Um Deus que pode escrever teu futuro de uma forma que você vai receber coisas que nunca imaginou na vida. Eu nunca imaginei na minha vida viver o que eu estava vivendo. Sabe, mas você não imaginava que ia ser escritor? Eu imaginava que ia escrever um livro, não que eu ia vender a quantidade de livros que a gente vende no Brasil e no mundo. Sou publicado em 16 países. Quando Deus te escolhe, por mais que você tenha um passado, porque eu tenho o meu passado, se você deixa o passado no passado e segue para o que Deus está te apontando, o teu fim vai ser melhor do que o teu começo. É o que a Bíblia diz em Eclesiastes, o fim será melhor do que o começo. Está chegando um tempo onde as coisas vão começar a acontecer mais rápido na tua vida, porque agora não vai ter mais o peso do erro nas costas, a lembrança dolorosa do passado nas costas. Deus está te dando leveza e clareza nesse dia. Deus está te libertando das algemas que te prendiam. Deus está salvando aqueles que ainda não tinham certeza da salvação. E aqueles que reconhecem que têm um passado, mas precisam a partir de agora fazer as pazes com o futuro. Aqueles que reconhecem que erraram, mas querem dizer para Deus, obrigado pela paciência que você teve comigo até aqui, mas a partir de hoje eu não quero errar mais, eu me arrependo dos meus pecados. Aqueles que querem colocar o seu coração na mão de Deus a partir de hoje e falar, usa-me conforme a tua vontade. Aqueles que querem reconhecer que se não for a graça de Jesus, você merece ir para o inferno por tudo que já cometeu. Mas por acreditar na graça e na misericórdia do Senhor Jesus, você sabe que vai ter um lugar na eternidade. Aqueles que vão deletar o passado e mirar no futuro que Deus tem para você, no destino profético que Ele escreveu para você, fica de pé porque eu quero orar por você. Você que tem certeza que chegou o teu tempo, chegou a tua estação, chegou a tua hora, que é um novo tempo na tua vida, que o pecado não tem mais força sobre você, que o erro não vai mais te consumir. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada um que está aqui, declarando a tua paz, a tua bênção, o teu perdão, Senhor. Nos arrependemos diante de ti. Nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente pedindo tua bênção, estamos também te pedindo perdão, porque nós temos um passado, como Moisés, como Davi, como Raabe, como Jacó, como tantos outros.
Mas nós sabemos que apesar de nós termos um passado, tu tens um futuro. E nós nos apegamos ao teu destino e não ao que aconteceu no passado nas nossas vidas. Nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão, porque sabemos que no devido tempo tu irás nos exaltar. Entregamos toda a nossa vida, toda a nossa família, tudo que fazemos e empreendemos. Seja o Senhor absoluto da nossa vida. Entregamos agora nossa casa, nossa alma a ti. Escreve o nosso nome no livro da vida. E de lá nunca mais retire, Senhor, porque a eternidade é o nosso destino. E assim como esses homens e mulheres foram lembrados pelo que fizeram de bom, nós seremos lembrados por aquilo que ainda vamos fazer e não pelo que já fizemos. Nós seremos lembrados pelas coisas boas que vamos fazer diante de ti e com a ajuda do Espírito Santo. Declaramos isso em nome de Jesus. E aqueles que creem, aplaudam o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, em nome de Jesus. Deus seja louvado. I almost quit. I'm a country boy. I'm from West Virginia. I don't know nothing about this big time stuff. I never even asked to be big. I wanted to be effective, not famous. Famous is the consequences of being effective. I preached, the place was on fire, but inside I wanted to quit. And then she looked at me and she said, it's for us. It's not for them. It's for us.